Deus abençoe grandiosamente você e sua família. Aqui estou eu mais uma vez para, com grande alegria e satisfação, orar a Deus apresentando a sua vida, a sua família para Deus abençoar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba que a tua peleja é a minha peleja, mas também a tua vitória é a minha vitória. Eu tenho um desejo imenso de ver você testificando das bênçãos, dos milagres de Deus para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que é necessário você apresentar a Deus as suas amizades, principalmente as pessoas que você tem lidado diariamente, as pessoas que você tem procurado manter por perto. Você tem que apresentar a Deus, você tem que pedir ao Senhor para selecionar, pedir ao Senhor, inclusive, para direcionar você nas escolhas das pessoas para estarem próximas de você. É isso mesmo. Tem momentos que Deus, ele nos direciona para aproximar de pessoas, e quando ele nos dá esse direcionamento, é porque ele sabe que nós estamos preparados para estar próximo daquela pessoa. Porque até para nós estarmos próximo de alguém, convivermos próximo de uma pessoa, nós temos que estar preparado. É isso mesmo. É necessário um preparo para você estar próximo de uma pessoa, para você conviver com uma pessoa. E quando eu falo estar próximo de uma pessoa, eu não estou dizendo você estar com uma pessoa um dia, dois, não. É conviver mesmo. É manter aquela pessoa no seu vínculo de amizade, de intimidade. Entende? Então, para isso você tem que estar preparado. E por que eu digo que você tem que estar preparado? Porque você tem que conhecer a estrutura que você tem. E mesmo que de repente você não se acha preparado para estar próximo de uma pessoa, mas Deus te direcionou para estar próximo daquela pessoa, é porque Deus sabe do seu preparo mais do que você. Então tem pessoas que Deus ele vai te direcionar. Aproxima daquela pessoa, lide com aquela pessoa, mantenha aquela pessoa por perto. Por quê? Porque Deus sabe que aquela pessoa, ela não vai te puxar para baixo, ela não vai te tampar no buraco, ela não vai sugar os teus ânimos, ela não vai minguar a sua fé, entende? Então muitas vezes Deus ele vai nos direcionar para aproximar de pessoas que estão fragilizadas, pessoas que não estão evoluídas espiritualmente, pessoas que estão fracassadas em áreas da vida delas, porque Deus sabe que nós seremos instrumentos dele para ajudar aquela pessoa, e não a pessoa instrumento do inimigo das nossas almas para nos puxar para baixo, para nos destruir. Agora, quando o Senhor não direciona você para aproximar de alguém, pelo contrário, ele te direciona para afastar, é porque ele sabe que você não tem estrutura para estar próximo daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela é uma pessoa, infelizmente, que vai te puxar para o buraco. Ela tem uma inclinação para as coisas erradas, e ela é mais forte do que você, e ela vai te acabar puxando para as coisas erradas, ao invés de você puxá-la para as coisas certas. Entende? Porque tem pessoas que são fracas, são frágeis. Então ela não pode lidar com qualquer tipo de pessoa. Porque se ela lidar com qualquer tipo de pessoa, ela acaba se rendendo a mudanças. Eu conheço, por exemplo, pessoas que quando ela lida com alguém que tem fé, ela passa a ter fé. Se ela lida com uma pessoa incrédula, daqui a pouco ela está incrédula também. Se ela lida com uma pessoa firme, ela fica firme. Mas se ela lidar com uma pessoa murmuradora, ela acaba murmurando, ela vive uma vida de murmuração. E se ela lidar com uma pessoa verdadeira, que anda em verdade, ela também se inclina para a verdade. Mas se ela andar com uma pessoa mentirosa, ela também se inclina para a mentira, porque é uma pessoa fácil de ser influenciada. E quando a pessoa é fácil de ser influenciada,
ela tem sim que pedir o Senhor para escolher as amizades dela. Porque se ela, de peito aberto, escolher as próprias amizades, pode acontecer dela escolher errado e colocar próximo dela uma pessoa que vai atrapalhar a vida dela ao invés de ajudar ela a ir para frente, crescer, aproximar de Deus, prosperar, ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque, infelizmente, ela é uma pessoa fácil de ser influenciada. Então, quando Deus escolhe as suas amizades, Ele sabe quando você está preparado. Quando você está preparado. Então, quando Deus te direciona, Ele fala para você, aproxima de alguém. E aquele alguém que você foi direcionado por Deus para aproximar, é uma pessoa fraca, espiritualmente falando, é uma pessoa negativa. Deus sabe que você tem estrutura para estar próximo daquela pessoa e ser o instrumento de Deus para transformá-la. Caso contrário, você pode se entregar a viver a vida semelhante daquela pessoa do que resgatar aquela pessoa para viver uma vida satisfatória. É por isso que você tem que estar preparado para lidar com algumas pessoas, para viver próximo de algumas pessoas. Porque se você não estiver preparado, essa pessoa ela pode te mal influenciar, ela pode te puxar para baixo, entende? Deus conhece a nossa estrutura e Deus sabe quando realmente estamos preparados para lidar com pessoas negativas, pessoas incrédulas, pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas murmuradoras, pessoas que são frias, entende? Deus sabe quando nós temos condições de lidar com essas pessoas sem nos corromper, sem perder o foco, sem nos desfalecer, sem nos rendermos a uma vida semelhante daquela pessoa. Deus, Ele sabe, mas Ele sabe também quando somos frágeis, mais frágeis do que a pessoa que nós estamos lidando, e que essa pessoa pode nos puxar para baixo, nos afastar de Deus. Ele sabe disso também. Então é por isso que antes de você abraçar de peito aberto uma amizade, antes de você inserir alguém no seu vínculo de amizade, você tem que consultar a Deus. É necessário consultar Deus. É necessário pedir a aprovação de Deus. Se Deus disser não, é não. Se Deus disser sim, é sim. Está cheio de pessoas derrotadas, fracassadas, porque são metidas a fortes, são metidas a resgates de pessoas. E Deus sabe que elas não estão preparadas para isso. E elas começam a abraçar pessoas e atraí-las para o seu vínculo de amizade, e daqui a pouco ela se vê derrotada. Por quê? Porque quem ela puxou para o vínculo de amizade era pessoa, infelizmente, afastada de Deus, fraca na fé, pessoa sem visão, pessoa murmuradora, pessoa fria, pessoa desonesta, pessoa que infelizmente não tinha um coração bom, e ela acaba sendo influenciada por essa pessoa. Ela acaba sendo influenciada e acaba sendo derrotada por conta disso. Agora, quando você coloca diante de Deus, para Deus escolher as suas amizades, o seu vínculo de amizades, e Deus escolhe, e você aceita a escolha de Deus, pode ter certeza que você será bem-sucedido, vitorioso. Porque se Deus entender que você não pode ficar próximo de pessoas fracas, frágil, Ele vai colocar pessoas firmes, fortes, determinadas, pessoas cheias de fé, pessoas que têm comunhão com Deus, para te puxar para cima, para te pôr para caminhar em direção ao propósito de Deus, para te instruir, te capacitar, te levar a uma nova visão, uma visão que Deus quer que você tenha diariamente, entende? Então é por isso que é necessário você, antes de fazer uma aliança com alguém, antes de você inserir uma pessoa no seu vínculo de amizade, na sua intimidade, você tem que consultar Deus. Você tem que pedir o direcionamento de Deus, a aprovação de Deus, a fim de ser
abençoado por Ele, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Deus santo e poderoso, graças dou, Senhor, meu Pai, por estar aqui mais uma vez no romper da meia-noite. Ó Deus, eu louvo ao Senhor pela beleza da tua santidade e peço, inclusive, meu Pai, para o Senhor despertar esta pessoa que está clamando, orando comigo agora. Essa pessoa que sem discernimento tem colocado qualquer tipo de pessoa no seu vínculo de amizade, pessoas que parecem boas, mas que não foram aprovadas por Deus para andar com ela, para lidar com ela, para ser amiga dela, Senhor. Meu Deus, pessoas que parecem satisfatórias, mas que infelizmente, Senhor querido, não são e vão acabar mal influenciando essa pessoa. Por isso que eu peço agora, meu Pai, em nome de Jesus, para o Senhor despertar essa ovelha amada. Desperta este irmão, essa irmã. Desperta, meu Pai, este irmão na fé, essa irmã na fé. Quanto às amizades dela, em nome de Jesus, ó Pai, que essa pessoa venha consultar a Deus para saber se Deus aprova as pessoas às quais ela está se relacionando. Meu Deus e meu Pai, eu já vi casos, meu Deus, verídicos de pessoas que não bebiam bebida alcoólica, pessoas que não usavam drogas, mas começou a lidar com pessoas que usavam, começou, a Deus, a viver uma vida de amizade com as pessoas que usavam e hoje, infelizmente, estão, ó Deus, atoladas, afundadas, sufocadas pelo vício, porque foram mal influenciadas e porque não tinha estrutura para lidar com essas pessoas, não estava preparada para ter próximo delas essas pessoas, meu Pai. Ó Deus, eu entendo que quando Deus quer nos utilizar para viver próximo de pessoas nessa situação, para resgatá-las, o Senhor mesmo nos direciona, nos revela para aproximar dessas pessoas, porque o Senhor sabe que nós estamos estruturados o suficiente para não sermos mal influenciados por elas, mas para trazê-las para o caminho da luz, trazê-las para a presença de Deus, para resgatá-las, ó Pai. O Senhor sabe, meu Deus. Ó Deus amado, é por isso que nós devemos consultar o Senhor, porque o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. E tem várias pessoas que se acham fortes e tenta resgatar pessoas que estão infelizmente vivendo uma vida totalmente derrotada, atribulada, oprimida pelo diabo, uma vida oprimida, uma vida fracassada, e essas pessoas às vezes aproximam para resgatá-las, e ao invés de resgatá-las, infelizmente padece, acaba vivendo uma vida semelhante à delas, ou seja, aproximou para resgatar e acabou sendo sufocado, destruído, sugado por essas pessoas. Meu Deus e meu Pai querido, quantas pessoas já aproximaram de outras a fim de resgatá-las e acabou caindo no mesmo laço, no mesmo abismo que aquelas pessoas, porque não estavam preparados para socorrê-las, para viver próximo delas. Não estava, Senhor. Ó Deus e Pai querido, é a mesma coisa da pessoa que não está preparado para viver com o desonesto, porque se ele conviver com uma pessoa desonesta, daqui a pouco ele é desonesto também. Ó Deus e Pai, quando o Senhor quer aproximar alguém de um desonesto a fim de ensinar o desonesto a ser honesto, meu Pai, o Senhor mesmo direciona. O Senhor mesmo direciona, meu Pai, prepara a pessoa e direciona a pessoa, meu Pai, a fim da pessoa transformar o desonesto em honesto e não ser transformada pelo desonesto também em um desonesto. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, seleciona, mostra para nós, revela para nós, ó Pai, as pessoas que devemos manter o nosso vínculo de amizade, as pessoas que nós temos que ter comunhão com elas, em nome de Jesus, ó Pai. Mostra para nós, ó Pai querido, as pessoas que nós não temos estrutura para nos aproximar delas, para viver uma vida de amizade com elas, de comunhão com elas, meu Pai. Mostra também, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu clamo nesse momento, certo da bênção e da vitória, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.
digita nos comentários agora, nesse momento: Jesus, escolha as minhas amizades. Isso, digita agora nos comentários: Jesus, escolha as minhas amizades. Digita aí, ou escolha as minhas amizades, Jesus. Peça a Jesus, tanto na oração, na sua mente, e também até nos comentários, para ele escolher as suas amizades. E você será abençoado abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você não perder os conteúdos maravilhosos que Deus tem preparado aqui nesse canal para edificar a sua vida, para te elevar espiritualmente, para abençoar a tua casa. Então se inscreva, acione o sininho de notificações, acione aí o sininho de notificações para receber automaticamente todos os conteúdos postados aqui nesse canal, e também dá o seu like, dá o seu joinha, a fim de você contribuir para impulsionar essa transmissão até outras pessoas, em nome de Jesus. E também não esqueça de publicar o link dessa oração nos stories das suas redes sociais, porque assim você vai possibilitar outras pessoas de acessar o link nos seus stories e ser também abençoadas por Deus, em nome do Senhor Jesus. Saiba que você é um instrumento de bênção, divulgador e propagador das bênçãos de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, neste mesmo horário, aqui no romper da meia-noite.